Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre a aplicação do método MRP dentro do ERP Pronto. A ideia aqui é eu passar para vocês todos os conceitos envolvidos nessa solução para que vocês possam entender como a utilização do MRP pode ajudá-los no dia a dia dentro das companhias. Ok? Então vamos lá. Bom, primeiro a gente precisa definir o que é o MRP. Na verdade, o MRP ele é um método bastante efetivo utilizado no planejamento da produção e também dos níveis de estoques necessários para suprir a nossa demanda. Então, quando ele está dentro de um sistema de gestão, no caso do ERP Pronto, ele vai nos dar apoio nas decisões, nos indicando aquilo que é necessário ser comprado e também ser produzido. Só que essa questão toda ela é muito mais ampla, né? Porque além de ele indicar o que eu preciso comprar e o que eu preciso produzir, ele vai nos direcionar, nos mostrando quais produtos precisam ser comprados e produzidos, quando deve ser iniciado o processo de compra ou de produção e quais as quantidades necessárias a serem produzidas para que a gente possa suprir a nossa demanda. A junção de todos esses conceitos é a sigla do MRP. Bom, para a gente poder falar do MRP, a gente tem que entender um pouquinho de como funciona a questão da engenharia da produção dentro do ERP Pronto. Então nós temos roteiros de produção, então as etapas por onde eu preciso passar para produzir o meu produto acabado, nesse exemplo aqui o item A, que é composto de 3 operações, e eu tenho também a minha estrutura de materiais, a minha árvore de produtos, né, que diz o que compõe esse meu produto acabado. Essa maneira que vocês estão vendo é a forma com que a maioria dos sistemas demonstram o funcionamento do módulo industrial. Mas aí a gente tem um problema bastante grave. A gente não consegue entender e visualizar em que momento cada recurso está sendo consumido. Então, em qual operação eu uso a matéria-prima A, B ou C? Nesse modelo estático a gente não tem esse tipo de visão. Então, dentro do ERP Pronto, nós fizemos a junção desses dois modelos, onde eu somo as operações mais a minha estrutura, tendo um modelo onde em cada operação, em cada etapa do meu ciclo produtivo, eu consigo ver exatamente aquilo que está sendo utilizado de recursos, seja o material, hora homem, hora máquina, as ferramentas envolvidas. Então isso me dá muito mais poder, muito mais entendimento de compreender o que está acontecendo na minha fábrica e principalmente eu saber em qual momento vou precisar de cada um dos recursos. Bom, com isso a gente vai conseguir entender a necessidade das inspeções de qualidade. Então, por exemplo, para eu passar da operação 10 para a operação 20, eu preciso fazer uma inspeção. Essa inspeção vai ser baseado em quê? Numa norma militar standard, skip lot, qualidade assegurada. Eu preciso emitir um laudo de aprovação dessa análise que eu fiz. E uma coisa muito interessante, que a gente sempre mostra como um grande diferencial em relação à maioria dos sistemas, é que dentro do ERP Pronto, um mesmo item, ele pode ter múltiplos roteiros de produção. O que eu quero dizer com isso? Eu posso produzir um mesmo material de uma ou mais formas. Então, nesse caso, eu estou exemplificando aqui com o item A. Vou imaginar que o item A é um copo de plástico, por exemplo, que é feito numa máquina injetora. Então eu tenho duas maneiras. Eu tenho uma injetora nova, que produz lá 1000 peças por hora, como exemplo, e tenho uma um pouco mais antiga, que ela acaba produzindo só 500 peças. Só que elas produzem o mesmo produto, e eu tenho custos diferentes, eu tenho tempo de produção diferente e consumo diferente de materiais. Então, por exemplo, no exemplo aqui na parte superior da tela, a gente tem uma operação composta por 3 etapas, a 10, a 20 e a 30, e na parte de baixo apenas a 10 e a 20, ou seja, duas maneiras distintas de se produzir o mesmo produto, que consequentemente vão ter custos diferentes. E para suprir a minha demanda, eu posso dividir isso dentro do sistema, ou seja, da minha necessidade total, daquelas 1 milhão de unidades que eu preciso entregar, eu consigo dizer que 800 mil vai ser feita pelo roteiro de cima, o verde, e 200 mil pelo roteiro laranja de baixo. Então o ERP Pronto vai ter condições de separar e interpretar dessa maneira para nós. Além disso, nós temos a questão da explosão de materiais. Então quando eu preciso produzir, eu fui lá e incluí um pedido no sistema de 1000 unidades.
eu não tenho que produzir 1000. Eu tenho que primeiro analisar a minha necessidade líquida, verificar os meus níveis de estoque, não só dos produtos acabados, mas dos semi-acabados, de todas as matérias-primas e insumos que estão contidos nas formulações, para que eu possa determinar o que precisa ser produzido e o que precisa ser comprado. Nesse exemplo que a gente está dando aqui, a gente tem uma demanda de 100 unidades do produto A. Então, o que o sistema vai fazer? Ele vai analisar a minha necessidade bruta, que são 100 unidades. O meu estoque atual, eu já tenho 40 peças que não estão empenhadas, não estão reservadas nem nada. Então, o MRP vai sugerir que eu produza apenas 60 para poder cumprir aquela minha necessidade. Só que aí fica uma questão muito importante. Em que momento deve ser iniciada a compra ou a produção de um determinado material? Aí vem a questão do lead time, que para muitas pessoas e muitos sistemas é simplesmente o tempo que eu levo para produzir ou o tempo que eu levo para o meu fornecedor me entregar esse material. E a gente vê na prática que isso vai muito além. Então, o lead time de produção, o tempo que eu levo para produzir, ele pode ser computado desde o momento da emissão da ordem da produção, o tempo que essa OP fica em fila, né, até entrar na programação, o setup da máquina que eu vou ter que preparar para poder produzir esse material, o tempo de processamento disso, a movimentação entre depósitos, passando pela inspeção da qualidade, inclusive, até esse material estar efetivamente disponível para ser utilizado na venda. Então, isso compreende esse lead time. E a mesma coisa no processo de compra, né? Não é o tempo que meu fornecedor leva para entregar. Isso é uma das etapas, mas tem o tempo que eu levo para ser notificado dessa necessidade, eu preciso emitir o pedido. Quando eu recebo esse material, eu preciso fazer toda a inspeção da qualidade dele até ele estar liberado para ser utilizado pela produção. Então é analisando esse lead time, analisando esses tempos, que o MRP vai nos ajudar a definir as datas de início de compra, as datas de início de produção, para que nós possamos cumprir aquilo que foi acordado com o cliente e entregar dentro daquele prazo que foi combinado. Então aqui nesse slide é exatamente isso que eu vou demonstrar para vocês, como que o MRP trata essa questão. O MRP ele vai fazer sempre um cálculo reverso, ele parte de uma data conhecida, que é a data de entrega, que foi aquilo que eu combinei com o meu cliente, e faz todo o cálculo reverso. Então vamos lá. Do lado esquerdo aqui a gente tem a estrutura do material, na parte de cima, né, o produto A, que é composto do B, do C e do D, e na parte de baixo uma tabela com o lead time, o tempo que eu levo para produzir ou que meu fornecedor leva para entregar cada um dos meus produtos. Então eu sei que o item A ele tem um lead time de 2 dias. Com isso, eu preciso iniciar a produção dele no dia 18 para que ele possa ser entregue no dia 20. Só que o A é composto do B, do C e do D, que tem um lead time de 3, 6 e 5 dias. Então ele vem fazendo o cálculo reverso. Então eu já sei que a minha primeira ação tem que ser tomada no dia 12. Só que o item B, ele é um semi-acabado, né? Então ele tem mais uma estrutura abaixo dele, ele é composto do E e do F, que tem um lead time de 3 e 4 dias. Com isso eu consigo enxergar que para que eu possa cumprir meu prazo de entrega do dia 20, a minha primeira ação deve ser tomada no dia 11. Essa é a ideia do MRP, analisando uma série de fatores, trazer para nós esse tipo de informação. Mas quais fatores são esses, né, que ele vai levar em consideração para dizer o que eu tenho que comprar, o que eu tenho que produzir, quando eu devo fazer, quais as quantidades? Ele vai analisar as nossas previsões de venda, os nossos pedidos firmes já lançados no sistema, a programação dos nossos clientes, né, que eles passaram, a gente coloca essa informação no sistema, a nossa engenharia de produção, ou seja, quais são os materiais, qual o lead time de cada um dos produtos, os níveis de estoque atual que eu possuo, o que eu tenho de compras em andamento, de repente meu estoque é 0, mas eu tenho 1000 unidades a caminho que vão ser entregues amanhã pela manhã, então eu tenho que levar isso em consideração. E também o que a minha fábrica está produzindo nesse momento. Mesmo caso de cima, né? O estoque está zerado, mas estou produzindo 20 toneladas. Então logo mais eu vou ter esse material disponível.
Então o MRP vai ler todas essas informações, vai processar esses dados e vai nos devolver sugestões de novos pedidos de compra, indicando quanto e quando eles devem ser comprados, e também sugestões de novas ordens de produção, indicando a data de início e as quantidades a serem produzidas. Com isso, a gente garante um controle muito mais seguro do nosso estoque, né? Não tem aquela questão de peças, de produtos parados em estoque, e também, principalmente, garante a entrega dentro do prazo daquilo que foi acordado com os nossos clientes. Ok? Essa é a ideia desse vídeo, passar para vocês um pouquinho do conceito que envolve a ferramenta de MRP, e para uma apresentação mais detalhada, onde a gente vai navegar dentro do sistema, conhecer como que funciona isso na prática, aqui na parte de baixo tem um link para esse vídeo, e também na descrição do vídeo você consegue clicar e conhecer um pouco mais das nossas soluções. Obrigado.